Olá, turminhas! Tudo bem com vocês? Turminha do Nobel? Tudo certinho? E a turminha da Monet? Tudo certinho? Estou muito feliz em estarmos de volta. E nós agora iremos dar continuidade aos nossos estudos, revendo alguns conteúdos para as nossas avaliações, certo? Então, vamos começar hoje matematicando com situações problema. Vamos lá? Para iniciar, nós iremos rever algumas etapas importantes para resolver situações problemas, certo? Então, primeira etapa, ler com atenção. Olha, a Protânia tem falado isso com vocês frequentemente, né? E eu garanto que a Pró Raquel, que a Pró Nelma e que a Pró Andreia também sempre estão relembrando a importância de vocês lerem com atenção a situação problema, né? Então, leitura atenta. Muito importante para você ter uma boa compreensão do problema, ok? Depois de feita essa leitura atenta, você vai identificar o que você sabe daquela situação, né? Que operação você vai utilizar para resolver aquela situação? Em algumas situações, pode até ocorrer de ter mais de uma operação, né? Então, por isso, a importância de uma leitura atenta, certo? Depois que você já leu, já identificou o que você sabe, você vai elaborar um plano, uma estratégia para você resolver sua situação problema. Algumas pessoas preferem resolver a situação identificando os dados numéricos e fazendo o algoritmo convencional. Mas já tem outras que preferem desenhar. Tem algumas crianças que identificam os dados numéricos e elaboram as estratégias delas lá de desenho e resolvem a situação. Já tem outras que preferem resolver através da continha pelo processo de decomposição. Então, independente da sua estratégia, o importante é que você compreenda a situação problema e chegue ao resultado correto, tá bom? Depois de elaborado o seu plano, né, a sua estratégia de cálculo, você vai executar, ou seja, você vai começar a resolver sua situação problema, ok? Depois que você executar, você vai analisar o seu resultado. Faça novamente a leitura, veja o que você encontrou de resultado, compare, tá? Depois que você fizer isso, você vai colocar a resposta. Nesse momento da resposta, é importante que você coloque uma resposta completa, porque algumas crianças encontram lá o resultado e pega o número e coloca lá na resposta. Por exemplo, se deu 10, bota lá 10. Sim, 10. 10 o quê? O que o probleminha está perguntando? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação que Joãozinho comprou 10 carros, 10 carrinhos para a sua coleção. E sua mãe lhe deu mais 5 carrinhos. Com quantos carrinhos Joãozinho ficou? Então, olha o que eu perguntei. Com quantos carrinhos Joãozinho ficou? Você vai lá e vai colocar 15? 15 só? 15 só não é a resposta, não é? Coloque uma resposta elaborada, uma resposta completa da situação, que aí fica compreensível o que você escreveu, tá? Então, vamos organizar essa resposta, certo? Então, estas etapas são importantes para que vocês, resolvam a sua situação problema com segurança, tá? Com segurança na resposta, ok? Bom, agora é com vocês. Eu trouxe algumas situações problemas para vocês resolverem aí em casa, certo? Mas antes, nós vamos analisar. Vamos analisar cada uma. Depois que a gente analisar, vocês resolvem, tá? Então, vou fazer a leitura aqui.
da primeira situação. Fui ao mercado e comprei 2 dúzias de limões, 1 dúzia de ovos e meia dúzia de pães. Quantas mercadorias comprei no mercado? Observe que nessa situação aqui, nós temos a palavra dúzia, né? Então, é importante que você compreenda o vocabulário, né? Vocabulário matemático. Então, 1 dúzia corresponde a quanto, né? Então, você tem que saber quanto é 1 dúzia, ok? E aí, ó, analise a quantidade de dúzias que foram compradas na situação, ok? Veja a pergunta, elabore a sua estratégia e resolva. Na situação 2, tem o seguinte. Na campanha do agasalho do ano passado, foram arrecadados 3.560 calças, 5.645 casacos e 1.863 cobertores. Quantas peças foram arrecadadas durante a campanha? Então, ó, estamos falando de quê? De peças arrecadadas, não estamos falando só de uma coisa. Não é isso? Então, atentos, hein? Na situação 3, nos diz o seguinte. Comprei um livro de aventura e já li 356 páginas, mas ainda faltam 144 páginas para eu acabar de ler. Quantas páginas tem esse livro? Analisa a operação. O que você vai fazer aí? Olha as informações numéricas. Ok? A situação 4. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Cantinho do Sabor. Então, a gente vai aqui analisar as informações da tabela. De um lado tem os meses, do outro lado os números de pessoas. Pronto. Feito isso, vamos ver agora qual é a pergunta. Conforme a tabela, qual o total de pessoas que fizeram refeições nos meses de julho, agosto e setembro? Outra coisa importante. Às vezes, numa situação, você tem vários dados numéricos, mas você não vai utilizar todos estes dados, certo? Então, fiquem atentos a perguntas para você saber quais são os dados que você vai utilizar, ok? Aqui, na quinta situação, nos diz o seguinte. 2.972 sacos de ração para aves estão na sala de armazenamento, mas 689 sacos serão entregues. Quantos sacos de ração haverá na sala? Tá tranquilo esse, não tá? Situação 6. Bia e João estão construindo uma torre gigante. Bia usou 6.137 peças de Lego e João usou 5.876 peças. Quantas peças os dois usaram juntos? Analisou? Observou as informações numéricas? Viu a pergunta? Vamos seguir. 7ª situação. Ana entrou no concurso de matemática. Na primeira rodada, ela ganhou 830 pontos na categoria de adição. Na segunda rodada, ela obteve 76 pontos a mais na categoria de subtração. Quantos pontos na categoria de subtração ela fez? Ok? Próxima situação. Para assistir a um jogo de futebol, compareceram ao estádio 32.342 pessoas que pagaram ingressos e outras 8.470 pessoas que não pagaram ingresso. Qual foi
o total de pessoas que assistiu ao jogo nesse estádio. E aí, tudo certinho? Pronto. Já apresentei as situações, tá? Depois vocês vão ler direitinho e resolver. Mas antes, vamos rever aqui o que foi que nós aprendemos, tá? Antes de começarem a responder a situação, vamos ver o que foi que nós vimos nessa aula de hoje? Primeiro ponto, devemos destacar a pergunta e os dados numéricos da situação. Então, lembrem-se sempre, quando nós fazemos a leitura, o que a gente precisa fazer? Entender, não é? Não é a primeira etapa? Interpretar, leitura atenta, ok? Nessa leitura, você identifica os dados numéricos, compreende a situação, de certa forma. Foi mais que nós vimos? Que nós temos que montar um esquema com os dados numéricos que utilizaremos para resolver a situação. Então, você vai montar o seu esquema, ou seja, a sua estratégia. Que estratégia você vai utilizar para resolver? Certo? Depois, podemos fazer desenhos em situações mais simples. Tem situações que não dá para fazer desenhos, né? Mas tem situações que dá para você fazer desenho. Isto é para quem gosta de resolver, né? Quem prefere resolver fazendo desenhos, ok? E por fim, elaborar respostas completas para a pergunta do problema, ok? Então, ó, na hora de elaborar a perguntinha completa, não pega o número e deixa o número lá solto para dar a resposta, certo? Então, ó, vocês agora ficaram com desafio e eu vou ficar aqui aguardando. Daqui a pouco eu volto para nós fazermos a correção. Ok? Joguem duro aí.